Boa tarde. Estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quinta-feira, dia 19 de março de 2016. E este primeiro bloco tem o apoio de Raio e Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta, que fica ali na rua Estefânio Zevanoli, no bairro São Vicente. E é lógico que nós continuamos aí com uma série de competições, não tivemos rodada nesse meio de semana do Campeonato Brasileiro, nem da Série A e nem da Série B, mas tivemos aí a competição da Libertadores e também da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, Santa Catarina, pela vez primeira, colocou 6 equipes na primeira fase. O Internacional não passou na primeira fase, o Avaí passou na primeira fase e ficou na segunda, o Criciúma também, da mesma forma, e o Joinville, agora, essa semana, acabou sendo também desbancado pela equipe do Ceará. Não conseguiu passar. E a Chapecoense faz aí um fato histórico, consegue pela vez primeira na história da Chapecoense, participando da Copa do Brasil, passar para a terceira fase. E ainda temos aí a participação do Figueirense, que tem o seu segundo jogo contra o Sampaio Corrêa somente no mês de julho. No mês de julho ele vai jogar a sua segunda partida. Mas o Figueirense já teve bem mais longe, chegou até a decidir o título da Copa do Brasil e foi derrotado aqui no Orlando Scarpelli. Então essas foram as participações e nós vamos de imediato aí ver a tabela do que aconteceu ontem e logo em seguida, já com a presença do Kaká aqui, vamos discutir o que aconteceu na Taça Libertadores, também na Copa do Brasil e a participação dos catarinenses nesta Copa do Brasil. Vamos lá ao placar. Nós tivemos aí na Taça Libertadores um grande jogo, hein? Um jogão, Atlético Mineiro e São Paulo, um jogo em que se imaginava que o Atlético Mineiro chegou avassalador no início, foi para cima, fez o seu gol de cara, partiu para cima, fez 2-0 e quando se esperava que o Atlético fosse conseguir desbancar a equipe do São Paulo lá faz um golzinho e o gol fora de casa faz a diferença. Então, Atlético Mineiro 2, São Paulo 1, Atlético Mineiro desclassificado. Na Copa do Brasil, segunda fase ainda, nós tivemos aí o Vasco da Gama empatando com o CRB e passando para a próxima fase. O Atlético Paranaense sapecou 5-0 no Dom Bosco, também passou para a próxima fase. Chapecoense passou para a terceira fase com a vitória em cima do Paraná. Nós aqui até discutimos durante a semana que a Chapecoense tinha grandes possibilidades para fazer o resultado jogando em casa e fez. E desbancou a equipe do Paraná. E o Flamengo, hein? O Flamengo foi derrotado pelo Fortaleza e fica fora da Copa do Brasil. 2-1 para Fortaleza. E hoje teremos também Botafogo e Juazeirense. Esse jogo está programado para as 21h30, também válido pela segunda fase. Esses foram os resultados. Então, Kaká, a participação de Santa Catarina, pela vez primeira com 6 equipes. O Internacional foi o primeiro a cair. Depois veio o Avaí, depois veio o Joinville, depois veio o Criciúma e agora temos aí ainda sobreviventes a equipe da Chapecoense e provavelmente também o Figueirense, que vai jogar em casa contra o Sampaio Corrêa, ganhou o primeiro jogo, eu acredito que o Figueirense também passe. Como é que ficou a história dos catarinenses na Copa do Brasil? Boa tarde, Eládio. Boa tarde aos amigos do Uniesportes. Pois é, prejuízo, né? Nós tivemos pela primeira vez 6 catarinenses na Copa do Brasil e já na segunda fase perdemos 4. Tivemos a Chapecoense passando, o Figueirense passou matando o jogo contra o Londrina, acho que é a terceira fase já contra o Sampaio Corrêa. O Figueirense tem um time qualificado a passar pelo Sampaio Corrêa, que é time de Série B. O Sampaio Corrêa tomou uma goleada do Vasco, perdeu para o Figueirense, o próprio Figueirense em casa, lá no Maranhão, perdeu para o Inter de Lages no Maranhão, mas conseguiu a classificação, então o Figueirense está encaminhado para a próxima fase da Copa do Brasil. A Chapecoense, jogando pela 6ª vez na sua história, em 43 anos, a Chapecoense já tinha disputado 6 Copas do Brasil com essa e conseguiu um fato inédito, que foi passar para a terceira fase da competição, da segunda competição mais importante do Brasil, né? Então a Chapecoense, que é o orgulho de Santa Catarina, conseguiu o título catarinense e agora a próxima fase da Copa do Brasil. Então,
O Guto Ferreira, inclusive, deu um comentário dizendo que era para ter goleado, que era para ter tido um placar elástico. A Chapecoense foi muito eficiente e o Kempis, tanto criticado, acabou marcando um dos gols decisivos da classificação da Chape. Eu até, analisando lá no início do ano, quando teve a qualificação das equipes, era eminente, era claro, cristalino, de que o Internacional era a equipe de Santa Catarina menos qualificada para ter uma vida longa na Copa do Brasil. Eu me decepcionei com o Criciúma, achei que o Criciúma, pelo segundo turno que fez no Campeonato Catarinense, poderia chegar um pouco mais longe. Me decepcionei com o Joinville também. O Joinville até pegou o Ceará, mas tinha condições de vencer. Aí vem aí o lado do Emerson Maria, é um treinador que quando vai jogar fora de casa, ele joga retrancado, ele não vai para o jogo, não sai. E Copa do Brasil, não sei se é do meu entendimento seu, Copa do Brasil é jogo de ida e volta. E nessa fase agora pode ser um jogo de ida. E você tem que ir com tudo, principalmente quem joga fora de casa. Quem joga fora de casa tem que partir para cima para tentar fazer 2 gols e eliminar o segundo jogo. Para o Inter de Lages e para o Joinville, quase que foi uma Copa do Brasil de apenas um jogo, porque o Jack perdeu por 1-0 na Arena Joinville e o Ceará tinha condições claras de ter vencido por mais de um gol de diferença. E o Inter de Lages também, lá no Tio Vida, perdeu por 2-1. Então, são 2 times que já começaram a Copa do Brasil com o pé errado e ficaria muito difícil. Aí o fato de jogar lá no Castelão do Ceará ficaria muito complicado, né? O Emerson Maria, que é retranqueiro, tinha que ter partido para o ataque e tentar buscar o resultado. 1-0 em casa de derrota, perdeu lá de 1-0 também, então a situação do Joinville estava complicada. Os times catarinenses da Série B, pelo menos, têm só a Série B para se preocupar. Os 3 estão eliminados da Copa do Brasil. Então acaba sendo benéfico também, porque aí você tem o ano inteiro só focado na Série B, que é o principal objetivo de Avaí, de Joinville e também do Criciúma. E a Copa do Brasil, você que acompanha sempre essas competições... A Copa do Brasil dá vaga para Libertadores e os nossos times nenhum tem condições de disputar Libertadores. Não, mas o que interessa para eles é a longevidade nessa competição, porque cada competição dá 500 mil, dá 600 mil de receita, de fora prêmio. O público também dos estádios, né? E tem a premiação. Cada fase que você passa, tem uma premiação. E nesse caso agora, a Chapecoense, como a Copa ela é um funil, ela começa larga, onde há essa possibilidade de você eliminar o segundo jogo com uma diferença de 2 gols, e depois ela vai funilando. E para a Chapecoense o funil foi muito perto, porque agora a Chapecoense vai enfrentar o Atlético Paranaense, que meteu 5-0 no Dom Bosco. E um desses gols foi do Anderson Lopes. Isso, o Anderson Lopes foi o que fez o gol. Então ele vai enfrentar agora o Atlético Paranaense, nesses 2 jogos ida e volta. A coisa aí complica um pouco mais. Mas o Eladio, o Atlético Paranaense vive uma gangorra de resultados, né? Porque semana passada estreou no Campeonato Brasileiro, aliás, domingo, né, contra o Palmeiras, perdeu de 4-0 para o Palmeiras, que vem se ajeitando. Goleou o Dom Bosco por 5-0 e tem uma Chapecoense que lá no Beira-Rio empatou em 0-0, tem uma Chapecoense que é campeã estadual. Então, claro que o jogo é difícil. Jogar lá na Arena da Baixada, com o detalhe da grama sintética, contra o Atlético Paranaense, que é um time que goleia, que chega longe em competições, foi finalista da Primeira Liga, foi campeão paranaense, então não é um jogo fácil. Mas a Chapecoense tem um time para fazer frente, sim, contra o Atlético Paranaense. De um lado, o Guto Ferreira, que é um bom treinador para o time da Chapecoense, e do outro lado, o Paulo Autuori, que dispensa apresentações. Né? Então fica agora essa situação para a Chapecoense, e se passar pelo Atlético, ganha muito mais moral, ganha muito mais, vai para a 4ª fase. Quarta fase já é a 8ª de final? Já vai para as 8ª e já começa a receber aqueles clubes que estão lá na Libertadores, aqueles que vão sair da Libertadores estão vindo. Porque ela vai terminar lá em dezembro, ela não termina agora. Ela vai mais longe, a Copa do Brasil, e depois ela vai ter um tempo de espera, depois vai chegando e você vai conseguindo se preparar. E o Figueirense, como nós dissemos aqui na abertura do programa, o Figueirense tem uma folga muito boa, que ele vai jogar a sua 2ª partida somente no mês de julho, contra a equipe do Sampaio Corrêa. Esse jogo está marcado para o dia, se não me falha a memória, dia 6 de julho. No Orlando Scarpelli, né? No Orlando Scarpelli. Para o Figueirense vai ser bom para recuperar o pessoal do DM, né, do Departamento Médico. Quem sabe até lá o Carlos Alberto não jogue no Figueirense, né, que é a grande contratação do Figueira e que não entra em campo porque ou está contundido ou está suspenso. E dentro também da Copa do Brasil, um dos resultados que surpreendeu todo mundo foi a desclassificação do Flamengo. O Flamengo
jogando praticamente em casa, sendo mandante do jogo. O Flamengo foi derrotado pela equipe do Fortaleza por 2-1 e deu adeus à Copa do Brasil. E daí? Daí que vai ser premiado com a vaga na Sul-Americana, né? A Copa do Brasil, demérito da vaga a um torneio continental como a Sul-Americana. Mas analisando o jogo e mais uma eliminação do Flamengo, é para se preocupar. O Rio de Janeiro vive um péssimo momento do futebol. O Flamengo, com toda a sua história, com toda a sua grandeza, com a responsabilidade de conseguir passar para a terceira fase da Copa do Brasil, perdeu os 2 jogos para um time de Série C de Campeonato Brasileiro, que é o Fortaleza. Para você ter ideia, só algumas informações, tá? O Flamengo teve 20 milhões de investimento, foram 10 contratações e a folha salarial do Flamengo é de 4 milhões e meio de reais. Teve o Paulo Guerreiro como contratação. Eu não assisti o jogo, mas eu fiquei sabendo que ele não jogou, né? Não. Ele não jogou. Então, mas teve o Alan Patrick, que fez o gol de honra. Teve todo o time do Flamengo, que não é ruim. O time do Flamengo não é ruim, mas que não consegue bons resultados. O Muricy não esteve em campo, porque foi internado essa semana, né? Você acha que essa não presença do Muricy lá na beirada do campo pode ter influenciado ou não? Teve o Jaime de Almeida, que é um auxiliar técnico muito bom, é um interino, só que a visão do Muricy, claro que faz falta, a cobrança do Muricy, claro que faz falta. Só que o time não consegue jogar futebol. O time do Flamengo conseguiu estrear com um bom resultado, venceu o Sport por 1-0 e começou o Campeonato Brasileiro muito bem. Só que na Copa do Brasil, contra um time de terceira divisão, não conseguiu passar. Então a situação do Flamengo é complicada, é a terceira eliminação do ano. O Flamengo não consegue agradar a sua torcida. A torcida do Flamengo gritou time de vergonha e a torcida tem que cobrar sim, porque Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo tem que voltar para a Libertadores, tem que jogar o Campeonato Brasileiro como protagonistas e faz tempo que não conseguem este feito. O último campeão carioca do Brasil foi o Fluminense em 2012 e até então a gente não conseguiu botar um carioca lá em G4, lá em cima. Enfim, a situação do Rio de Janeiro é muito fraca no futebol brasileiro. Você está comentando aí especificamente o futebol do Rio de Janeiro. E a gente pode até acompanhar o Vasco, então, que é o rival do Flamengo, que hoje a gente, torcedor, claro, ficou feliz com a eliminação. Mas olha o jogo do Vasco. 1-1 contra o CRB. Venceu lá por 1-0, tinha tudo para se classificar com tranquilidade. Até os 47 do segundo tempo, perdia por 1-0, o jogo ia para os pênaltis. Né? Aí o Jorginho, que com uma visão e também querendo apostar no Rafael Vaz, tirou o centroavante Thales e botou o zagueiro para jogar no ataque e acabou fazendo o gol. Mas olha o resultado, 1-0 lá para o Vasco e 1-1 em São Januário. Então é muito fraco o futebol e os resultados apresentados pelo futebol do Rio de Janeiro. Quando você fala, analisando o futebol do Rio de Janeiro, isso não é de agora. Isso já faz algum tempo que houve uma decadência em investimento nos clubes do Rio de Janeiro. Dívidas às vezes até o caso que você citou aí do Flamengo, que fez um baita de um investimento e trouxe os jogadores, não encaixaram, o caso do Guerreiro, que não encaixou, ele ficou devendo um tempão para fazer gols, é o jogador que tem que fazer gols, foi contratado. O Botafogo não tem feito grandes investimentos, o Vasco também não fez grandes investimentos também, e o Fluminense é que diz que aí está pensando em fazer. Então, a decadência do futebol carioca parte diretamente pela situação administrativa. Eládio, eu já começo a apontar o Fluminense como o melhor carioca hoje, principalmente pelo técnico que tem, que é o Levir Coupe. Só que o Fluminense está para perder alguns atletas, por exemplo, o Gustavo Scarpa, que é a grande revelação do Fluminense, a grande joia, está para sair do Fluminense. Então o Fluminense vai ter que ir atrás de jogadores para suprir essas ausências. Tem o Fred, que não é nenhum garoto, só que o Fluminense começa a se encaixar melhor para a disputa da Série A e também da Copa do Brasil, enfim. Então o Fluminense para o Rio de Janeiro eu acho que é o melhor representante hoje. Tem o Vasco, que vai jogar a Série B, que teoricamente é mais tranquilo, mas se quiser a Copa do Brasil vai ter que trazer jogadores melhores, trazer investimento, porque vai pegar o Santa Cruz e no Arruda o negócio é complicado. O Flamengo vai jogar a Sul-Americana, vai ter chance aí de repensar no seu time, de reestudar o negócio, porque a Sul-Americana pode salvar o ano do Flamengo, né? E permanecer na Série A também. Eu acho que o Fluminense está mais qualificado que o Vasco é o segundo melhor então, e o Flamengo que precisa estudar melhor a sua forma de jogar futebol. Tá, e na sua ótica, analisando o comportamento dos clubes cariocas, porque quando começa o campeonato, se diz assim, ó, tem 4 no Rio, tem 4 em São Paulo, tem 2 no Rio Grande do Sul, tem 2 em Minas, tem 1 no Paraná, você sempre coloca esse grupo. Na sua situação, você vê o seguinte, os cariocas estão em que nível?
Meio de tabela. Meio de tabela? Para baixo. Meio de tabela para baixo. Tanto é por todo ano nós temos um Carioca rebaixado. Então nós vamos ao intervalo e na sequência nós vamos falar esse meio de tabela aí com relação aos clubes cariocas para depois então entrarmos na Libertadores. Que acabam brigando com os nossos catarinenses, né? Entrarmos na Libertadores e também falar aqui um pouco a respeito do Clube Náutico Marcílio Dias, que teve um despacho da Justiça colocando a diretoria, o Conselho Deliberativo, que o Almir é o presidente, com condições de... Mas parece que está difícil de achar o presidente executivo do Marcílio Dias. Vamos ao intervalo e voltamos em seguidinho. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio do Restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servido almoço de segunda a sábado e com uma grande variedade de carnes e saladas. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E antes de continuar o papo a respeito dos cariocas, que vou ficar lá no meio da tabela, atrapalhando os catarinenses que estão na série B ou na Série A, porque o Vasco não vai ficar lá no... Porque você falou no meio da tabela os que estão na Série A. E depois o Vasco da Gama, que é o caso que vai brigar pelo título da segunda divisão. E tivemos também aqui o início da Série B, da segunda rodada. Bragantino perdeu para o Verdense por 1-0 e o Náutico venceu o Vila Nova por 3-2. Você quer completar o fato dos cariocas na Série A brigar só pelo grupo da Sul-Americana? Eu acho que o Flamengo pode aí disputar uma Sul-Americana com totais chances de chegar mais longe. Claro, se o Muricy tiver tranquilidade para trabalhar, se o elenco começar também a entrar e vestir a camisa do Flamengo, o rubro-negro pode priorizar a Sul-Americana e brigar pela permanência apenas na Série A, porque pode ser um caminho mais fácil de voltar à Libertadores. E o caso do Fluminense, eu acho que é um dos candidatos a brigar, talvez até pelo título do Campeonato Brasileiro, briga pelo G4, por causa do Leverkusen, que mudou o cenário do Fluminense, e o Botafogo é unânime que vai brigar pela permanência e por uma reestruturação. Se o Botafogo conseguir se manter na Série A esse ano e conseguir somar investimentos para ano que vem, pode ser que aí volte a ser o glorioso e brigar lá em cima também pelo Campeonato Brasileiro. O detalhe do Vasco e do Botafogo é que quando eles voltaram para a Série A, não conseguiram permanecer, né? O Vasco voltou para a Série A e caiu. O Botafogo está voltando para a Série A e periga cair também de novo. Então, complicada a situação dos clubes cariocas que nesse momento precisam permanecer. Vasco e Botafogo, porque não tem dinheiro. Mas eu acho que para o Botafogo, eu acho que é muito difícil o Botafogo estar nessa linha de cair. Entende? Porque tem muitos clubes que estão ali a meia boca. Entende? O futebol brasileiro, a gente analisando o que aconteceu nos regionais, não dá para tu colocar o Botafogo naquela linha de baixo. O que preocupa o Botafogo... eu acredito que o Botafogo fica na linha intermediária. É a instabilidade, né? Porque a gente viu o Botafogo chegar longe do Campeonato Carioca, brigar pelo título com o Vasco, só que o Botafogo não tem goleiro, né? O Jefferson aí vai ficar alguns meses fora. Chegou o Sidão, que era do Audax, tem o Elton Leite também, que é um bom goleiro, mas andou falhando, e a estreia do Botafogo não foi muito convincente, né? Acabou perdendo por 1-0 em Volta Redonda para os reservas do São Paulo, para a garotada do São Paulo. Então o Botafogo, se bem que é começo do campeonato, mas não estreou positivo. Tá, e esse jogo da Libertadores, que eliminou, evidentemente, ia ficar pelo caminho, quem vai seguir na Libertadores é a equipe de São Paulo. E você, em outras oportunidades, você apostava as suas fichas no São Paulo. No jogo de ontem, quando começou, você apostava as fichas no São Paulo ontem? Eu acho que eu era um dos poucos que falava que o São Paulo iria passar para a semifinal, e ainda digo mais, pode pintar o campeão dessa semifinal e o São Paulo é o candidato a chegar à final então. Nós teremos a decisão entre Rosário Central e Atlético Nacional para ver quem decide a semifinal com o São Paulo hoje à noite. E é o seguinte, né? A gente viu entre Atlético Mineiro e São Paulo a diferença dos treinadores, com algumas semelhanças também, porque a gente viu o Diego Aguirre, que é um treinador muito conservador, né? Ele já pecou tirando o Robinho lá contra o time uruguaio, tirou o Robinho no momento que o Robinho era o melhor jogador e que pressionava o Atlético Mineiro, poderia voltar ao Brasil com um bom resultado, com um gol fora de casa, e o Diego Aguirre preferiu se prevenir. A gente viu o Corinthians nesse esquema também de prevenção, não fazer gol fora de casa e achar que em casa decide, e é mais complicado, porque Libertadores não é assim. Então o Diego Aguirre ontem, mais uma vez,
pecou em não arriscar uma goleada em cima do São Paulo, porque o primeiro tempo foi avassalador, né? Aliás, os primeiros 15 minutos, os primeiros 11 minutos, o Atlético já tinha feito 2-0 no São Paulo e era para partir para cima porque iria mais. Tem um deles no gol do São Paulo. Só que o Diego Aguirre deu uma conservada no time e o São Paulo teve poder de reação e conseguiu diminuir para 2-1 e o jogo ficou nisso. Até teve momentos que o São Paulo teve mais volume de jogo e dominava em pleno Horto. Vaias da torcida e o São Paulo conseguiu segurar o resultado de 2-1. O Edgardo Balsa, que é o treinador, é desse estilo que ele joga, retrancado por uma bola, por um gol, e o São Paulo mais uma vez consegue a classificação e passa para a semifinal. Essa é a quarta vez que o Balsa, treinando o time, chega a ficar entre os 4 melhores da América. 2001 com o Rosário Central, 2008 com a LDU foi campeão, 2014 com o São Lourenço, que foi campeão também, e agora em 2016 com o São Paulo, e eu arrisco dizer que o São Paulo pode ser sim campeão da Libertadores, e aí vai buscar o tetra da América para o tricolor paulista. O São Paulo está muito forte, o São Paulo está muito consistente, sabe jogar uma Libertadores como ninguém, e agora espera o adversário com tranquilidade para jogar essa semifinal. Deixar o São Paulo chegar daquele trancos e barrancos lá daquela fase contra o Trujillianos, na fase de grupos também, que o São Paulo precisava de milagres. Agora, no mata-mata, o Balsa mata. Na verdade, nesse jogo aí do Atlético e do São Paulo, muita gente está querendo culpar o goleiro do São Paulo pelo primeiro gol, mas ele soltou a bola, quando ele está voltando, ele está tentando no último recurso com o pé tirar e acabou chutando a bola para dentro do gol. E o segundo gol do Atlético, uma bola cruzada em diagonal, o zagueiro não pode ficar olhando a bola passar como ele olhou. Aí facilitou para o ataque do Atlético fazer o segundo gol. Eu vi um grande jogo, vi um jogo bem estratégico, muito um melhor jogo do que o primeiro, né? Um jogo emocionante. Tivemos bola na trave de um lado, bola na trave do outro, os times buscando o resultado, o São Paulo com dificuldades. O primeiro tempo, eu acho que o Atlético merecia melhor sorte, tanto é que saiu vencedor por 2-0. Estava vencendo por 2-0, depois sofreu aquele gol de empate numa cobrança de escanteio. Então, foi bola parada. Bola parada que definiu aí a situação do São Paulo. Eu acredito que o São Paulo vai ter que reciclar para continuar chegando no teu otimismo de chegar a brigar pelo título. Uma estatística do Balsa é que ele sempre marca gols fora de casa em Libertadores nessa fase de mata-mata. Então isso é decisivo. E não é à toa que ele chega a quarta vez entre os 4 melhores da América do Sul, né? O Balsa, com certeza, ele não tem uma grande zaga, ele não tem uma boa defesa, mas ele consegue tirar o melhor do jogador com muita raça, e a gente viu isso com o próprio Michel Basso, que não é jogador defensivo, mas que volta para marcar, o Ganso dando carrinho ontem, o Caleri também, enfim, o São Paulo consegue se reestruturar dentro de uma competição com algumas eliminações para jogar essa Libertadores aí muito forte. E só um detalhe, o Centurion pode jogar o jogo de volta dessa semifinal, pegou 3 jogos, já cumpriu 1, e vai cumprir, já cumpriu 2, aliás, ontem, né? E cumpre mais 1 nessa semifinal, pode jogar o jogo de volta. Tá aí. Então, a participação, vamos agora, brasileiros todos, torcer para a sequência do São Paulo. É evidente que lá em São Paulo, os torcedores de Corinthians, os torcedores de Palmeiras e tal, eles não vão torcer nunca para o São Paulo, mas nós aqui podemos até torcer para que o São Paulo chegue a conquistar o título da Libertadores. Eladio, só teve uma informação que ontem, né? Anteontem, perdão. Teve torcedores do Atlético Mineiro jogando foguetes, rojões, para atrapalhar o descanso dos jogadores do São Paulo, né? E que não deu certo essa estratégia. Isso aí uma já estratégia, foi, né? Enfim, babaca, né? Desnecessária, e que acabou não dando certo, porque aí o jogador joga com mais vontade de ganhar para causar todo esse rebuliço aí no próximo dia. O torcedor tem que se colocar no lugar dele, torcer, ir para o estádio, vibrar com o seu time, aplaudir, xingar, coisa parecida, mas nada de violência. Mas, infelizmente, torcedor é torcedor. E vamos agora, no finalzinho desse bloco, falar um pouco sobre o Clube Náutico Marcílio Dias. Ontem, o Almir esteve aqui, o Almir veio dar a notícia de que o juiz, o doutor Aragão, tinha dado o seu despacho favorável ao Conselho Deliberativo, que ele é o presidente, e que o presidente Marcílio Dias estaria para ser citado. Você tem alguma informação se ele foi citado ou não foi citado? Ainda não foi notificado, mas deve ser até o final de semana, né? A informação que a gente tem que ainda não foi. Não acharam o presidente ainda? Pois é, não foi notificado ainda, mas deve ser sim, e aí vai ter 5 dias para apresentar e tal. O caso do Marcílio Dias, que já tem que pensar na Série B, né? Cadê os reforços?
Cadê as contratações? Cadê o time que já era para estar pronto desde o começo do ano, que é o que foi prometido para a gente, né? Ó, nós vamos começar a montar o time de categorias de base, vamos disputar algumas competições para já ter o time com antecedência para a competição. E a gente não viu isso acontecer. A ideia de participação na Copa Santa Catarina Sub-20 era exatamente preparar um grupo de jogadores a ser aproveitado na hora de montar a equipe para o campeonato da segunda divisão. Elad, Nada aconteceu. Eu fui um dos que defendeu, achei interessante, achei uma estratégia. A proposta é interessante. A proposta, claro, só que não foi isso que aconteceu, a gente ainda não tem o time. Então aí a minha crítica, a minha decepção, porque eu achei que o Marcílio Dias já teria aí alguns nomes, já teria um time pronto para jogar a Série B e que a gente poderia aproveitar alguns garotos desse Sub-23, desse Sub-20, enfim, tomou goleada o ano inteiro e não se aproveita ninguém. Com relação à ação judicial, eu só espero que o presidente executivo José Carlos dos Santos, ele tenha na consciência o seguinte: ele tem necessidade de estatuto de apresentar o balanço ou a prestação de conta do seu primeiro mandato, do seu primeiro ano de mandato. E já que há uma ordem judicial, ele que apresente esse balanço, ele apresentando o balanço, ele permanece até o final do seu mandato na presidência do Clube Náutico Marcílio Dias, porque essa ação foi movida exatamente para que o Conselho tomasse posse. E o Conselho fez esse pedido, para que eles fizessem a prestação de conta, para que fosse analisado. E vamos aguardar para ver se o presidente vai ou não ser notificado agora, e eu espero que o presidente tenha a consciência de fazer a prestação de conta no tempo hábil e exigido pela Justiça. Cacá, muito obrigado por mais essa participação. Amanhã estaremos de volta com mais um Uniesportes com você e dizendo que segunda-feira a reestreia de Zélio Prado. Valeu, Elad, boa tarde. E só a informação, o Marcelinho Paraíba está de volta do Inter de Lages, vai disputar a Série D com 41 anos do Leão Baio. Um abraço e até amanhã.